Boa tarde, estamos ao vivo com o deputado Silvio Costa, na TV 247, ao vivo pelo Facebook. Participam da entrevista os jornalistas Leonardo Atushi e Tereza Cruvinel. Muito obrigado, deputado, e queríamos começar a entrevista com a seguinte questão. Qual é o estado atual do governo Michel Temer? Bom, eu começo agradecendo esse espaço literalmente democrático da TV 247. Muito obrigado pelo privilégio de estar conversando com dois jornalistas que são referência do Brasil, Tereza Cruvinel e Leonardo Atushi. Veja, sem nenhum tipo de emoção, o governo Michel Temer acabou. E por que é que o governo acabou? O que é que segura um governo? O que é que sustenta um governo? 3 pilares sustentam um governo. Primeiro é a chamada governabilidade. É a relação que ele tem com o Congresso Nacional. Ontem ele aprovou a PEC. Calma, veja bem. Essa governabilidade, ela está desidratando. Por exemplo, a gente já tem um primeiro efeito colateral aqui na Câmara. Qual é o efeito colateral da Câmara? É a possível nomeação do deputado em Baçaí. Se efetivamente ele nomear em Baçaí, vai gerar um problema com o chamado Centrão. O Centrão não quer. Se ele não nomear em Baçaí, a pedido do Centrão, ele gera um problema com o PSDB e com o DEM. Esse é o primeiro problema que ele vai ter sério. O segundo problema, já está com data marcada, é 1º de fevereiro. É impossível que a eleição de presidente da Câmara não provoque um efeito colateral na governabilidade. Ganhe quem ganhar. Porque a base está dividida, né? Exatamente. Ganhe quem ganhar, evidentemente ele vai ter problemas de governabilidade. No dia seguinte? No dia seguinte. E uma outra questão. Nessa reforma da Previdência, que ele mandou de forma transversa, ele já tem problemas lá. Então, o problema de governabilidade já existe. A segunda questão é a economia. Ele não vai entregar o que ele prometeu. Esse governo é refém de Henrique Meirelles. O governo, eu repito, já acabou. Se, por exemplo, Meirelles amanhã perceber que está sendo contaminado pela essa confraria de Michel Temer, pela essa parte ética de Michel Temer, e se o Henrique sai, acaba o governo dele, ele sabe disso. Já que o senhor falou em confraria, eu só queria acrescentar um ponto. Acabamos de receber a notícia de que pediu demissão o José Yunes, assessor especial do Palácio do Planalto, que foi citado na primeira delação da Odebrecht como alguém que teria recebido uma parte lá dos 10 milhões ao Michel Temer. Comenta-se também que o secretário Moreira Franco já teria a carta de demissão escrita. Essa confraria está se desmanchando? Deixa eu te falar. Parafraseando o presidente Lula, nunca na história desse país um governo foi tão medíocre. Esse governo tem 6 meses e demitiu 6 ministros, a maioria por problema ético. O Yunes, até ontem, meia-noite, estava se segurando, mandando recado para Michel, mas o Yunes tem uma diferença, ele não é político, ele nunca disputou um mandato. E o Yunes não tinha ainda ele não tem que estar preocupado com a questão de fórum privilegiado, que ele realmente não tinha. Mas o Padilha tem fórum privilegiado, porque é ministro, e o Moreira Franco também tem fórum privilegiado. O Yunes foi o seguinte, é a história do dedo e dos anéis. Ele, Michel Temer, pediu para Yunes sair, porque não tem coragem de demitir o Padilha e o Moreira Franco. Ele sabe disso. Eu soube ontem que o Padilha já foi 43 vezes no gabinete dele, dizendo, não me demita. Ele disse, se eu pudesse, demiti-lo-ia. Mas como eu não posso, ele usou o futuro do presente, não demiti-lo-ei. Por que eu cito o número 43? Foram 43 43 porque ele também é o primeiro presidente da história do Brasil que foi delatado 43 vezes por uma pessoa. E olhe que foi o primeiro de uma série. Ele perdeu as condições éticas. Qualquer brasileiro ou brasileira sério que esteja preocupado com o futuro do país sabe que essa confraria do PMDB perdeu as condições de governar esse país por mais de 24 meses. O senhor é deputado há muitos anos. O que se acusa em relação ao PMDB é que havia uma bancada da Odebrecht dentro da Câmara. O delator, o primeiro, dizia que havia uma privatização
do parlamento, de certa maneira. Isso acontecia na Câmara? Ô Leonardo, deixa eu te falar. Com o processo de redemocratização, eu quero fazer uma justiça aqui ao MDB lá atrás. O MDB lutou pela liberdade, pela democracia. Quando houve ali o processo de redemocratização, a nova república, a nova república, a constituinte, o PMDB, ele virou um partido literalmente do parlamento, ou seja, independente do governo, ele estava dentro do governo. O Romero Jucá, por exemplo, ele foi líder de todos os governos. Todo mundo conhece o modus operandi do PMDB. O PMDB fazia lobby aqui, todo mundo sabe disso, Leonardo. O Michel Temer foi presidente desse PMDB várias vezes. Ora, se ele foi presidente do PMDB, para que ele fosse esse presidente o tempo todo, ele pagava um preço, que era a questão da fórmula e forma como parte, eu vou dizer sempre parte, porque no PMDB tem gente boa. Logo, ele não pode ser um não participante. Cara, ele não pode dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Pelo contrário, ele está envolvido nisso até a medula. Eu não tenho dúvida que ele está envolvido. Agora, eu não posso generalizar. Parte do PMDB, quem quiser que bota a carapuça na cabeça, era lobista, não é só da Odebrecht, das grandes empresas. Eram operadores do setor produtivo, sim. Essa delação premiada, as pessoas têm que entender que quem delata tem que provar. Ele não pode correr o risco de perder o benefício jurídico da delação. O Marcelo Odebrecht confirmou que o cara estava falando a verdade. Então o Michel não pode dizer isso. Esse cara da Fiesp, esse cara da Fiesp, esse SCAF, esse cara gastou dinheiro público para trabalhar a favor do impeachment da presidente Dilma. Para fazer pato. Fazer um pato. E agora esse cara vai ter que provar que não recebeu 6 milhões. Porque também tem um detalhe, sabe, Tereza? É preciso que a gente seja muito honesto, Leonardo. Nós temos que separar a chamada doação oficial do chamado caixa 2 também. Claro. A gente não pode generalizar. Eu conheço deputados que eles foram citados nessa delação aí, e eu fui conferir na conta, bate com a prestação de com a prestação de conta. Então esse cara não pode ser também trucidado. Agora tem lá quem recebeu oficial e quem recebeu por fora. A acusação é que foram 10 milhões de reais para o PMDB, tudo caixa 2. Agora, esse governo, então, é o maior interessado na anistia ao Caixa 2? Conseguirá fazer isso? Leonardo, isso é outra coisa. Eu nunca vi uma coisa mais esdrúxula do que aquela entrevista que o Michel Temer marcou no domingo à tarde. Com Renan e Rodrigo ao lado. Ele estava envolvido, sim, articulando, sim, para anistiar o Caixa 2. Era compromisso dele com a base, por um motivo simples. Ele disse, avancem lá que a gente está junto. Quando ele sentiu as ruas, quando ele sentiu o peso das ruas, como uma das marcas deste governo é tergiversar para lá e para cá, é um governo frouxo, não é um governo firme, com a pressão das ruas, ele marcou aquela entrevista patética, dizendo que não tinha nada a ver com aquilo. Que não sancionaria. Ora, aquilo dali... Quase passou no dia do acidente. Mas claro que quase passou. E não ia passar se os líderes, se os operadores políticos dele não tivessem conversado com ele. Seria muita irresponsabilidade, Tereza e Leonardo, da base do governo, aprovar uma anistia a Caixa 2 se não tivesse articulado com o Poder Executivo. Mas o governo, você está dizendo aí, o governo acabou, só falta fixar a data. Bom, quando o governo acaba, o país paga caro, né? Isso se chama a anomalia, ou a anomia social. O governo não governa, mas acabou. E como é que saímos? Né? Você tem aí uma parte da oposição pedindo diretas, tem o problema de que se isso acontecer, o desfecho, acontecer no ano que vem, a eleição é indireta, como saímos? Tereza, deixa eu te falar. Meus companheiros da oposição, do PT e alguns do PCdoB, eles não concordam, por exemplo, com isso que eu vou dizer aqui agora, com essa tese que eu vou levantar se houver reunião do Congresso hoje. Eu acho assim, a presidente Dilma foi arrancada do poder por um problema econômico do país.
Até porque se a economia estivesse bombando, eles não iam arrancar a presidente. Ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade, ponto. Ou seja, na sua visão, foi um golpe. Claro que foi um golpe. Eles rasgaram a Constituição. E eu critiquei o tempo todo. Do mesmo jeito, eu não posso rasgar a Constituição. Por um motivo simples. Rasgar é mudá-la agora? Não, pronto, eu vou chegar lá. O que é que diz a Constituição do Brasil? Diz assim: faltando 2 anos para o fim do mandato, quando o presidente sai, tem que ter eleição indireta. Ou seja, a Câmara vai eleger o presidente. Agora, o senhor, a senhora, você, jovem, que está me ouvindo, você tem que entender uma coisa, para você ficar tranquilo. Veja, não é obrigado a ser um deputado, não. Na hora que a gente tirar Michel Temer do poder, pode ser qualquer brasileiro. A gente pode votar em qualquer brasileiro. Pode ser um outsider, um cara fora da política. Mas as pessoas não vão ter a percepção de que o próximo presidente estará sendo eleito por um Congresso onde 200, 300 deputados são acusados de corrupção? Depende de quem for o próximo nome. Eu posso até sugerir alguns nomes, sei que vou desagradar algumas pessoas, mas eu tenho alguns critérios. O primeiro critério é o seguinte: o meu amigo Miro Teixeira, meu amigo Henrique Fontana. Miro está com a PEC dizendo o seguinte: se o cara sair, o presidente sair 6 meses antes, só em 6 meses a gente faz eleição indireta. O Henrique Fontana quer direta já. Com todo respeito a ambos, as duas PECs estão rasgando a Constituição. Eu não vou compactuar com essa questão. Eu vou seguir a Constituição. E seguir significa o seguinte: vamos tirar Michel Temer e fazer uma eleição indireta. Aí pode ser um outsider. Eu vou dizer uma coisa para você. Lembra do Betinho, o irmão do Enfio? O Betinho, ele era um cara que era unanimidade nacional, o Betinho, naquele combate à fome. O problema é que hoje no Brasil existe uma crise de lideranças, né? É por isso que tem gente, tipo um cara aí de uma rádio, de uma televisão, que quer imitar o Trump, parece que o cara se lançou, candidato essa maneira, é um absurdo. Mas estão falando em 3 nomes. Nessa articulação, fala-se no ex-presidente Fernando Henrique, na ministra Carmen Lúcia e no Nelson Jobim, como potenciais candidatos. Deixa eu te falar. O Fernando Henrique, o Chico Graziani, ele não ia escrever aquele artigo sem combinar com o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique está realmente querendo... Ele quer tirar Temer, é claro, ele não pode negar. Quando ele fala em pinguela, temos que atravessar essa pinguela, não tem agressão maior ao governo Michel Temer do que essa frase. O Jobim não pode, porque o Jobim é sócio de um banco, né? O BTG, eu não tenho nada contra os bancos, mas apesar do Jobim, é um cara de nível, um cara ficha limpa, mas a gente tem outros nomes. A gente tem a Carmen Lúcia, pode ser, o Celso de Mello, qualquer ministro do Supremo. A primeira questão é o seguinte: nós teríamos um ficha limpa no poder. Agora, tem que ser um nome que tenha sinergia com a opinião pública. O que é que eu prego, Tereza e Leonardo? Eu estou pensando sinceramente no país. Vamos esquecer um pouco a política. Eu cheguei à conclusão, qualquer pessoa que pense um pouco, nós não podemos aguentar mais 24 meses de Michel Temer. A oposição, você que lutou contra o impeachment, você que é fã do presidente Lula, da presidente Dilma, você que é um cara de esquerda, às vezes na vida a gente tem que recuar um pouco. Se a gente tirar Michel Temer, a gente já está cumprindo um grande papel para o nosso país. O que é que eu prego? A gente tira esse cara que não tem mais condição ética e a gente faça um governo de pacificação nacional. Tá, e a gente tira como? É por impeachment? Não, por impeachment, não. Veja, por impeachment, sim. Nós vamos pressionar, você lembrou bem. O Supremo vai... Hoje o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio hoje, já deu uma liminar pedindo aí para o Henrique, para o Rodrigo Maia instalar. Nós estamos pressionando o Rodrigo Maia aqui para que ele forme a comissão do impeachment. São 2 caminhos, ou impeachment ou renúncia. O TSE. Tem o Tribunal Superior Eleitoral. Mas o TSE, eu acho que não vai dar, sabe por quê? Porque o TSE, a presidente Dilma não cometeu crime. O TSE não tem como reprovar as contas da presidente Dilma. Até porque já aprovou. Já aprovou e também não vai separar. Seria uma coisa esdrúxula separar, julgar Michel Temer e o presidente Dilma. Isso não existe. Então, a solução TSE não existe. A solução TSE é o desrespeito à presidente Dilma se o TSE fizer isso. Porque as coisas foram aprovadas. A solução, Leonardo e Tereza,
É ou impeachment ou renúncia de Temer. Agora, se ocorrer o impeachment e a renúncia, a gente tem que ir para a eleição indireta. Aí na eleição indireta pode aparecer 10 milhões de candidatos. Eu tenho alguns critérios. Tem que ser ficha limpa, logo, e tem que ser um cara que pacifique o país. Mas as pessoas não vão olhar só para o critério do candidato, vão olhar para o critério do eleitor. Vão olhar lá 513 deputados, dos quais vários estão acusados. Vão dizer, por que eles estão escolhendo e não eu, eleitor? Dependendo do cardápio de candidatos. Dependendo quais são as pessoas que se apresentarão para disputar essa eleição indireta. É claro que no momento que o Michel Temer cair, as ruas estão mais presentes. Se as ruas decidirem mesmo, ele vai cair. Aquele cara que bateu panela, onde está você? Você que bateu panela, você que apagou luz e desligou luz. Você disse que fez tudo isso, que queria tirar um governo corrupto para colocar um cara que ia mudar o país. Aí eu pergunto, parafraseando o Carlos Drummond de Andrade, e agora, José? E agora você? Você vai querer que esse cara continue aí? Eu sou oposição a esse governo, mas eu estou falando a verdade para você. Esse cara não tem condição. Nós somos a 7ª ou 8ª economia do mundo. Nós somos uma grande democracia. Você não pode passar a vergonha de ter à frente da presidente um cara que foi denunciado 43 vezes. Isso é um absurdo. Qual que é o papel da rua nesse processo, na sua visão? O papel da rua, mobilização popular. o papel da rua é esquecer, neste momento, qualquer discussão de esquerda ou de direita, qualquer discussão ideológica e pensar no país. Quer pensar no país? É que esse time, essa confraria do PMDB, não tem condição de passar mais 24 meses. O Brasil não aguenta. São 12 milhões de desempregados. Esses caras não têm mais credibilidade. Esse governo acabou. Esse governo é refém da chantagem. Você tem que compreender o seguinte: quanto mais fraco o poder executivo, maior a chantagem aqui no Congresso Nacional. Vai ser 24 meses de chantagem. Não dá, o país não aguenta isso. Mas ainda existe uma sustentação de alguns grupos econômicos, do setor financeiro, dos grupos de comunicação. Isso não pode ser o suficiente para ele atravessar a ponte? Deixa a pinguela, pinguela, como diz o Fernando Henrique Cardoso, ele não vai ter condição. O PSDB, na verdade, nem todos no PSDB estão embarcados nessa solução indireta, ou golpe dentro do golpe. Uma parte do PSDB acha que que ele tem que ir até 18 para eles ganharem, né? Tereza, o PSDB tem um problema. Na verdade, o PSDB é o PMDB da presidente Dilma. O PMDB trabalhou pesadamente contra a presidente Dilma. E o PSDB está trabalhando pesadamente contra Michel Temer. O problema é que se o Embaçaí entrar, ele vai entrar já para operar esse Mas golpe? aí é o faz de conta. Pronto, o Embaçaí está entrando lá, faz de conta que eu estou lhe apoiando. A tática do PSDB, eu sei qual é. É Temer sangrar até 18. O PSDB não está pensando no país. O PSDB está pensando na eleição. O problema é o seguinte: o Brasil está precisando nesse momento de estadistas. E a diferença do político para o estadista é que o estadista pensa nas próximas gerações e o estadista pensa nas próximas eleições. Aliás, o político pensa nas próximas eleições. O PSDB está fazendo política. Sabe, vamos segurar esse cara aí agora. Esse cara desidrata. Só que tem um detalhe: estão esquecendo de combinar com o povo. Claro. Porque a última pesquisa mostra que o PSDB acabou. Aécio? Não é só Aécio. Eu lembro, Tereza e Leonardo, que quando acabou a eleição municipal agora, com a vitória do Dória lá, em São Paulo, todo mundo dizia: o futuro presidente do Brasil é o Alckmin, é o Geraldo Alckmin. Pesquisa, PSDB não construiu uma alternativa. O próximo presidente da República, goste ou não, será o presidente Lula. Não vão pegar o presidente. Aquele apartamento não é do presidente Lula. O sítio não é do presidente Lula. O presidente Lula não tem conta no exterior. O presidente Lula é o homem mais investigado da história do Brasil. Em 500 anos no Brasil, nunca se investigou tanto o cidadão. Os caras estão fazendo tudo para tentar deixá-lo inelegível. E não vão conseguir. Se não vão conseguir. A não ser que façam
uma operação jurídica que aí atropela a democracia. Mas não vão, porque para você condenar, você tem que ter o link, você tem que ter a esfinge, não vão condenar. Agora, existe sim, por parte do Judiciário, por parte de algum setor do Ministério Público, uma operação em cima do presidente Lula que eu nunca vi. E eles estão vendo todas as vezes que sai uma pesquisa com o presidente Lula liderando, porque o presidente Lula é impressionante. Agora, por que ele é impressionante? Simples. Porque tem uma coisa chamada cheiro de povo. Você não se transforma líder nunca se você não chegar no coração do povo. O presidente Lula chegou no coração das pessoas. E aí vocês não vão efetivamente tentar ganhar uma eleição em 18 sem chegar no coração do povo. E a oposição brasileira não tem, está todo mundo na Lava Jato também, esses caras estão na Lava Jato. O problema é o seguinte, você não pode fazer nenhum cenário para 18 sem esperar o fim da Lava Jato. Como eu acho que a Lava Jato não termina daqui para 18, porque a Lava Jato começou na Petrobras. Aí agora ainda está numa parte da União, está indo para os estados. Todo estado que teve uma Copa do Mundo tem um problema daquele. Depois dos estados vai para as grandes prefeituras, onde tiver essa obra dessas grandes empresas. Não vai parar a Lava Jato. E é bom que não pare. Eu quero registrar o seguinte, eu sei que tem excesso por parte de muitos juízes, procuradores da Lava Jato. Tem excesso. Mas goste ou não, a Lava Jato é importante para o futuro do Brasil. Mas o senhor, convencido então de que o Lula será o próximo presidente, por que não em 2017? Só essa questão de não rasgar a Constituição? Não, ele poderia ser, porque a gente não ganha. Eu queria ser candidato a presidente da Câmara, mas eu não ganho. Não, eu não digo na direta, eu digo na eleição direta antecipada. Não, nem na eleição. Por que não Lula, em vez de Lula em 18, por que não Lula em 17? Mas, Tereza, é porque rasga a Constituição, Tereza. A gente vai pegar a Constituição da República, Tereza, que diz claramente que quando cai o cara faltando 2 anos, tem que ser eleição indireta, poderia ser o presidente Lula. Só, sabe como é que poderia ser? Se nós, os 513, votássemos no presidente Lula. Isso não vai Mas acontecer. aqui ele não ganha. Mas olha, deixa eu te dizer, eu assim, respeito esse argumento de que isso rasga a Constituição, mas eu não concordo muito, porque em todas as crises importantes da história do Brasil, para encontrar uma saída, quando o beco ficou realmente fechado, uma crise institucional, política, econômica, né? Quer dizer, colapso do sistema político, assim, nesses momentos sempre houve mudanças constitucionais para viabilizar uma saída. E isso vale desde para antecipar a maioridade de Dom Pedro II, até mais recentemente, na crise de 61, para que o Jango tomasse posse no sistema parlamentarista, teve que se aprovar uma emenda às pressas para que o que os militares aceitavam ele tomar posse no parlamentarismo, né? Então, é da história do Brasil, nas horas agudas, ter uma mudança constitucional para permitir uma saída. Mas, Tereza, deixa eu te falar, esse é o famoso jeitinho brasileiro. Isso aqui é a Constituição da República. Nós somos regidos por ela. Na hora que a gente compactuar em rasgar a Constituição, como esses caras fizeram, 367 parlamentares, arrancaram do poder a presidente Dilma, você está negando aquilo que você defendia. Com todo respeito ao meu amigo Henrique Fontana, ao meu amigo Miro, não cabe PEC nesse momento. Seria o golpe em cima do golpe. Não cabe. Seria o golpe contra o golpe. O golpe contra o golpe. Ou seja, é o seguinte, às vezes, as ruas são simpáticas a algumas causas. Mas não é toda vez que as ruas aplaudem que isso é constitucional. Por exemplo, recentemente foram acusar todo mundo aí que o Congresso Nacional tinha votado a favor da corrupção. Não é verdade isso. Isso é uma grande mentira. O Ministério Público queria acabar com o habeas corpus. Habeas corpus nem na ditadura acabaram. Habeas corpus é um direito legítimo do cidadão. Segundo for dizer que aquele pacote lá era para o político, não. Era para todo cidadão e cidadã brasileiro. Então tem coisas que as ruas aplaudem. Eu sei, por exemplo, os meus amigos do PT, PCdoB, a maioria esmagadora, acha que nessa hora o melhor caminho é pregar direta já. Mas esse papo já teve fora FHC aqui, já teve fora fulano de tal. Esse papo, eu acho que a oposição, ela tem que ter alguma consistência, ela não pode ser sempre panfletária.
Não dá para você, nesse momento, pregar a eleição direta. Eu sei que é um discurso que agrada, mas é um discurso, a meu ver, inconstitucional. Para concluir, deputado, o que o senhor espera de 2017? E já que o senhor imagina que o governo já acabou, em que momento vai se oficializar essa queda? Deixa eu te falar. Até quando vai? Na sua Lá atrás eu li um livro, 1968, o ano que não acabou. Acho que vocês leram esse livro também, do né? Zueni Ventura. Do Zueni Ventura. Eu acho que 17, lamentavelmente, nem começou ainda. Eu acho que o que vem pela frente, e aí é que a gente tem que pensar no país. Olha, Leonardo, faltam 77 delatores e vai começar a questão por Estado. Então, o país nunca viveu, Tereza. Vocês são jornalistas, formadores de opinião nacional, são intelectuais, são cultos, vocês conhecem a história do Brasil. O Brasil já teve crise, por exemplo, por conta de os americanos estavam preocupados, aí deram golpe aqui, mas uma crise ética desse tamanho, nem a de Collor. Se você comparar, eu sei que corrupção, não existe corruptômetro, corrupção não tem tamanho, mas essa crise do governo Michel Temer é muito maior do que a crise do governo Collor. E nós tiramos o governo Collor. Então eu queria pedir ao senhor, à senhora, a você, jovem, dê um presente de Natal ao Brasil. Vamos para as ruas. Vamos para as ruas. É o melhor presente de Natal que você pode dar a esse país. Vamos pensar, sinceramente, nos menos favorecidos. Esse governo Michel Temer, porra, meu irmão, veja, os caras em 88 criaram a política, criaram a aposentadoria rural. Em 1988. É verdade que criaram a aposentadoria rural, mas esqueceram de dizer quem pagava a conta. Eu sempre achei que a aposentadoria rural era uma política de inclusão social. Quando é agora, esse cara quer taxar os trabalhadores rurais, quer botar trabalhador rural para pagar a previdência. Os caras já ganham pouco, os caras não têm direito para sobreviver, e os caras querem um pedaço do salário dele. Isso está errado. Isso é um governo que cheira a parte dessa elite paulista, uma elite paulista, parte dela que roubou esse país ao longo de 500 anos, que assaltou esse país, que tem horror a pobre, parte dessa elite paulista. Esse governo vai cair, e para cair a gente tem que ir para a rua com disciplina, para a rua com democracia, sem agredir as pessoas. Vamos para as ruas pedindo fora Temer. Vamos efetivamente mudar o Brasil. Eu quero agradecer ao Brasil 247, a Tereza, a Leonardo, e dizer que para mim foi um presente de final de ano poder estar falando com os leitores do Brasil 247 através da TV. Muito obrigado, deputado. Até a próxima oportunidade. Obrigado a você. E votos felizes 2017. Obrigada, Obrigado a Feliz você. Natal e Muito 2017. Era muito bom. Bons cenários. Que é isso? Boa tarde, estamos ao vivo com o deputado Silvio Costa, na TV 247, ao vivo pelo Facebook. Participam da entrevista os jornalistas Leonardo Atushi e Tereza Cruvinel. Muito obrigado, deputado, e queríamos começar a entrevista com a seguinte questão. Qual é o estado atual do governo Michel Temer? Bom, eu começo agradecendo esse espaço literalmente democrático da TV 247. Muito obrigado pelo privilégio de estar conversando com dois jornalistas que são referência do Brasil, Tereza Cruvinel e Leonardo Atufi. Veja, sem nenhum tipo de emoção, o governo Michel Temer acabou. E por que é que o governo acabou? O que é que segura um governo? O que é que sustenta um governo? 3 pilares sustentam um governo. Primeiro é a chamada governabilidade. É a relação que ele tem com o Congresso Nacional. Ontem ele aprovou a PEC. Calma, veja bem. Essa governabilidade, ela está desidratando. Por exemplo, a gente já tem um primeiro efeito colateral aqui na Câmara. Qual é o efeito colateral da Câmara? É a possível nomeação do deputado em Baçaí. Se efetivamente ele nomear em Baçaí, vai gerar um problema com o chamado Centrão. O Centrão não quer. Se ele não nomear em Baçaí, a pedido do Centrão, ele gera um problema com o PSDB e com o DEM. Esse é o primeiro problema que ele vai ter sério. O segundo problema, já está com data marcada, é 1º de fevereiro. É impossível que a eleição de presidente da Câmara não provoque um efeito colateral na governabilidade.
Ganhe quem ganhar. Porque a base está dividida, né? Não há Exatamente. consenso. Ganhe quem ganhar, evidentemente ele vai ter problemas de governabilidade. No dia seguinte? No dia seguinte. E uma outra questão. Nessa reforma da Previdência, que ele mandou de forma transversa, ele já tem problemas lá. Então, o problema de governabilidade já existe. A segunda questão é a economia. Ele não vai entregar o que ele prometeu. Esse governo é refém de Henrique Meirelles. O governo, eu repito, já acabou. Se, por exemplo, Meirelles amanhã perceber que está sendo contaminado pela essa confraria de Michel Temer, pela essa parte ética de Michel Temer, e se o Henrique sai, acaba o governo dele, ele sabe disso. Já que o senhor falou em confraria, eu só queria acrescentar um ponto. Acabamos de receber a notícia de que pediu demissão o José Yunes, assessor especial do Palácio do Planalto, que foi citado na primeira delação da Odebrecht como alguém que teria recebido uma parte lá dos 10 milhões ao Michel Temer. Comenta-se também que o secretário Moreira Franco já teria a carta de demissão escrita. Essa confraria está se desmanchando? Deixa eu te falar. Parafraseando o presidente Lula, nunca na história desse país um governo foi tão medíocre. Esse governo tem 6 meses e demitiu 6 ministros, a maioria por problema ético. O Yunes, até ontem, meia-noite, estava se segurando, mandando recado para Michel, mas o Yunes tem uma diferença, ele não é político, ele nunca disputou um mandato. E o Yunes não tinha ainda ele não tem que estar preocupado com a questão de fórum privilegiado, que ele realmente não tinha. Mas o Padilha tem fórum privilegiado, porque é ministro, e o Moreira Franco também tem fórum privilegiado. O Yunes foi o seguinte, é a história do dedo e dos anéis. Ele, Michel Temer, pediu para Yunes sair, porque não tem coragem de demitir o Padilha e o Moreira Franco. Ele sabe disso. Eu soube ontem que o Padilha já foi 43 vezes no gabinete dele, dizendo, não me demita. Ele disse, se eu pudesse, demiti-lo-ia. Mas como eu não posso, ele usou o futuro do presente, não demiti-lo-ei. Por que o senhor cita o número 43? Foram 43 43 porque ele também é o primeiro presidente da história do Brasil que foi delatado 43 vezes por uma pessoa. E olhe que foi o primeiro de uma série. Ele perdeu as condições éticas. Qualquer brasileiro ou brasileira sério que esteja preocupado com o futuro do país sabe que essa confraria do PMDB perdeu as condições de governar esse país por mais de 24 meses. O senhor é deputado há muitos anos. O que se acusa em relação ao PMDB é que havia uma bancada da Odebrecht dentro da Câmara. O delator, o primeiro, dizia que havia uma privatização do... Em cima do presidente Lula, que eu nunca vi. E eles estão vendo todas as vezes que sai uma pesquisa com o presidente Lula liderando, porque o presidente Lula é impressionante. Agora, por que ele é impressionante? Simples. Porque tem uma coisa chamada cheiro de povo. Você não se transforma líder nunca se você não chegar no coração do povo. O presidente Lula chegou no coração das pessoas. E aí vocês não vão efetivamente tentar ganhar uma eleição em 18 sem chegar no coração do povo. E a oposição brasileira não tem, está todo mundo na Lava Jato também, esses caras estão na Lava Jato. O problema é o seguinte, você não pode fazer nenhum cenário para 18 sem esperar o fim da Lava Jato. Como eu acho que a Lava Jato não termina daqui para 18, porque a Lava Jato começou na Petrobras. Aí agora ainda está numa parte da União, está indo para os estados. Todo estado que teve uma Copa do Mundo tem um problema daquele. Depois dos estados vai para as grandes prefeituras, onde tiver essa obra dessas grandes empresas. Não vai parar a Lava Jato. E é bom que não pare. Eu quero registrar o seguinte, eu sei que tem excesso por parte de muitos juízes, procuradores da Lava Jato. Tem excesso. Mas goste ou não, a Lava Jato é importante para o futuro do Brasil. Mas o senhor, convencido então de que o Lula será o próximo presidente, por que não em 2017? Só essa questão de não rasgar a Constituição? Não, ele poderia ser, porque a gente não ganha. Eu queria ser candidato a presidente da Câmara.
Mas eu não ganho. Não, eu não digo na indireta, eu digo na eleição direta antecipada. Não, nem na eleição. Por que não Lula, em vez de Lula em 18, por que não Lula em 17? Mas, Tereza, é porque rasga a Constituição, Tereza. A gente vai pegar a Constituição da República, Tereza, que diz claramente que quando cai o cara faltando 2 anos, tem que ser eleição indireta, poderia ser o presidente Olha Lula. só, Sabe como é que poderia ser? Ah. Se nós, os 513, votássemos no presidente Lula. Isso não vai Mas acontecer. aqui ele não ganha. Mas olha, deixa eu te dizer, eu assim, respeito esse argumento de que isso rasga a Constituição, mas eu não concordo muito, porque em todas as crises importantes da história do Brasil, para encontrar uma saída, quando o beco ficou realmente fechado, uma crise institucional, política, econômica, né? Quer dizer, colapso do sistema político, assim, nesses momentos sempre houve mudanças constitucionais para viabilizar uma saída. E isso vale desde para antecipar a maioridade de Dom Pedro II, até mais recentemente, na crise de 61, para que o Jango tomasse posse no sistema parlamentarista, teve que se aprovar uma emenda às pressas para que os militares aceitavam ele tomar posse no parlamentarismo, né? Então, é da história do Brasil, nas horas agudas, ter uma mudança constitucional para permitir uma saída. Mas, Tereza, deixa eu te falar, esse é o famoso jeitinho brasileiro. Isso aqui é a Constituição da República. Nós somos regidos por ela. Na hora que a gente compactuar em rasgar a Constituição, como esses caras fizeram, 367 parlamentares, arrancaram do poder a presidente Dilma, você está negando aquilo que você defendia. Com todo respeito ao meu amigo Henrique Fontana, ao meu amigo Miro, não cabe PEC nesse momento. Seria o golpe em cima do golpe. Não cabe. Por mais, seria o golpe contra o golpe. O golpe contra o golpe. Ou seja, é o seguinte, às vezes, as ruas são simpáticas a algumas causas. Mas não é toda vez que as ruas aplaudem que isso é constitucional. Por exemplo, recentemente foram acusar todo mundo aí que o Congresso Nacional tinha votado a favor da corrupção. Não é verdade isso. Isso é uma grande mentira. O Ministério Público queria acabar com o habeas corpus. Habeas corpus nem na ditadura acabaram. Habeas corpus é um direito legítimo do cidadão. Segundo for dizer que aquele pacote lá era para o político, não. Era para todo cidadão e cidadã brasileira. Então tem coisas que as ruas aplaudem. Eu sei, por exemplo, os meus amigos do PT, PCdoB, a maioria esmagadora, acha que nessa hora o melhor caminho é pregar direta já. Mas esse papo já teve fora FHC aqui, já teve fora fulano de tal. Esse papo, eu acho que a oposição, ela tem que ter alguma consistência, ela não pode ser sempre panfletária. Não dá para você, nesse momento, pregar a eleição direta. Eu sei que é um discurso que agrada, mas é um discurso, a meu ver, inconstitucional. Para concluir, deputado, o que o senhor espera de 2017? E já que o senhor imagina que o governo já acabou, em que momento vai se oficializar essa queda? Deixa eu te falar. Até quando vai? Na sua Lá atrás eu li um livro, 1968, um crime de responsabilidade, ponto. Ou seja, na sua visão, foi um golpe. Claro que foi um golpe. Eles rasgaram a Constituição. E eu critiquei o tempo todo. Do mesmo jeito, eu não posso rasgar a Constituição. Por um motivo simples. Rasgar é mudá-la agora? Não, pronto, eu vou chegar lá. O que é que diz a Constituição do Brasil? Diz assim: faltando 2 anos para o fim do mandato, quando o presidente sai, tem que ter eleição indireta. Ou seja, a Câmara vai eleger o presidente. Agora, o senhor, a senhora, você, jovem, que está me ouvindo, você tem que entender uma coisa, para você ficar tranquilo. Veja, não é obrigado a ser um deputado, não. Na hora que a gente tirar Michel Temer do poder, pode ser qualquer brasileiro. A gente pode votar em qualquer brasileiro. Pode ser um outsider, um cara fora da política. Mas as pessoas não vão ter a percepção de que o próximo presidente estará sendo eleito por um congresso onde 200, 300 deputados são acusados de corrupção? Depende de quem for o próximo nome. Eu posso até sugerir alguns nomes, sei que vou desagradar algumas pessoas. Mas eu tenho alguns critérios. O primeiro critério é o seguinte: o meu amigo Miro Teixeira, meu amigo Henrique Fontana. Miro está com a PEC dizendo o seguinte: se o cara sair, o presidente sair 6 meses antes, só em 6 meses a gente faz eleição indireta. O Henrique Fontana quer direta já. Com todo respeito a ambos,
As duas PECs estão rasgando a Constituição. Eu não vou compactuar com essa questão. Eu vou seguir a Constituição. E seguir significa o seguinte: vamos tirar Michel Temer e fazer uma eleição indireta. Aí pode ser um outside. Eu vou dizer uma coisa a você. Lembra do Betinho, o irmão do Enfio? O Betinho, ele era um cara que era unanimidade nacional, o Betinho, naquele combate à fome. O problema é que hoje no Brasil existe uma crise de lideranças, né? É por isso que tem gente, tipo um cara aí de uma rádio, de uma televisão, que quer imitar o Trump, parece que o cara se lançou, candidato essa maneira, é um absurdo. Mas estão falando em 3 nomes. Nessa articulação, fala-se no ex-presidente Fernando Henrique, na ministra Carmen Lúcia e no Nelson Jobim, como potenciais candidatos. Deixa eu te falar. O Fernando Henrique, o Chico Graziani, ele não ia escrever aquele artigo sem combinar com o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique está realmente querendo... Ele quer tirar Temer, é claro, ele não pode negar. Quando ele fala em pinguela, temos que atravessar essa pinguela, não tem agressão maior ao governo Michel Temer do que essa frase. O Jobim não pode, porque o Jobim é sócio de um banco, né? O BTG, eu não tenho nada contra os bancos, mas apesar do Jobim, é um cara de nível, um cara ficha limpa, mas a gente tem outros nomes. A gente tem a Carmen Lúcia, pode ser, o Celso de Mello, qualquer ministro do Supremo. A primeira questão é o seguinte: nós teríamos um ficha limpa no poder. Agora, tem que ser um nome que tenha sinergia com a opinião pública. O que é que eu prego, Tereza e Leonardo? Eu estou pensando sinceramente no país. Vamos esquecer um pouco a política. Eu cheguei à conclusão, qualquer pessoa que pense um pouco, nós não podemos aguentar mais 24 meses de Michel Temer. A oposição, você que lutou contra o impeachment, você que é fã do presidente Lula, da presidente Dilma, você que é um cara de esquerda, às vezes na vida a gente tem que recuar um pouco. Se a gente tirar Michel Temer, a gente já está cumprindo um grande papel para o nosso país. O que é que eu prego? A gente tira esse cara que não tem mais condição ética e a gente faça um governo de pacificação nacional. Tá, e a gente tira como? É por impeachment? Não, por impeachment. Não, veja, por impeachment sim. Nós vamos pressionar, você lembrou bem. O Supremo vai... Hoje o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio hoje, já deu uma liminar pedindo aí para o Henrique, para o Rodrigo Maia instalar. Nós estamos pressionando o Rodrigo Maia aqui para que ele forme a comissão do impeachment. São 2 caminhos, ou impeachment ou renúncia. O TSE. Tem o Tribunal Superior Eleitoral. Mas o TSE, eu acho que não vai dar, sabe por quê? Porque o TSE, a presidente Dilma não cometeu crime. O TSE não tem como reprovar as contas da presidente Dilma. Até porque já aprovou. Já aprovou e também não vai separar. Seria uma coisa esdrúxula separar, julgar Michel Temer e o presidente Dilma. Isso não existe. Então, a solução TSE não existe. A solução TSE é um desrespeito à presidente Dilma se o TSE fizer isso. Porque as coisas foram aprovadas. A solução, Leonardo e Tereza, é ou impeachment ou renúncia de Temer. Agora, se ocorrer o impeachment e a renúncia, a gente tem que ir para a eleição indireta. Aí na eleição indireta pode aparecer 10 mil... Parlamento, de certa maneira. Isso acontecia na Câmara? Ô Leonardo, deixa eu te falar. Com o processo de redemocratização, eu quero fazer uma justiça aqui ao MDB lá atrás. O MDB lutou pela liberdade, pela democracia. Quando houve ali o processo de redemocratização, a nova república, a constituinte, o PMDB, ele virou um partido literalmente do parlamento, ou seja, independente do governo, ele estava dentro do governo. O Romero Jucá, por exemplo, ele foi líder de todos os governos. Todo mundo conhece o modus operandi do PMDB. O PMDB fazia lobby aqui, todo mundo sabe disso, Leonardo. O Michel Temer foi presidente desse PMDB várias vezes. Ora, se ele foi presidente do PMDB, para que ele fosse esse presidente o tempo todo, ele pagava um preço, que era a questão da fórmula e forma como parte, eu vou dizer sempre parte, porque no PMDB tem gente boa. Logo, ele não pode ser um não participante. Cara, ele não pode dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Pelo contrário, ele está envolvido nisso até a medula. Eu não tenho dúvida que ele está envolvido. Agora, eu não posso generalizar. Parte do PMDB, quem quiser que bota a carapuça na cabeça,
era lobista, não é só da Odebrecht, das grandes empresas. Eram operadores do setor produtivo, sim. Essa delação premiada, as pessoas têm que entender que quem delata tem que provar. Ele não pode correr o risco de perder o benefício jurídico da delação. O Marcelo Odebrecht confirmou que o cara estava falando a verdade. Então o Michel não pode dizer isso. Esse cara da Fiesp, esse cara da Fiesp, esse SCAF, esse cara gastou dinheiro público para trabalhar a favor do impeachment da presidente Dilma. Para fazer pato. Fazer um pato. E agora esse cara vai ter que provar que não recebeu 6 milhões. Porque também tem um detalhe, sabe, Tereza? É preciso que a gente seja muito honesto, Leonardo. Nós temos que separar a chamada doação oficial do chamado Caixa 2 também. Claro. A gente não pode generalizar. Eu conheço deputados que eles foram citados nessa delação aí, e eu fui conferir na conta, bate com a prestação de com a prestação de conta. Então esse cara não pode ser também trucidado. Agora tem lá quem recebeu oficial e quem recebeu por fora. A acusação é que foram 10 milhões de reais para o PMDB, tudo Caixa 2. Agora, esse governo, então, é o maior interessado na anistia ao Caixa 2? Conseguirá fazer isso? Leonardo, isso é outra coisa. Eu nunca vi uma coisa mais esdrúxula do que aquela entrevista que o Michel Temer marcou no domingo à tarde. Com Renan e Rodrigo ao lado. Ele estava envolvido, sim, articulando, sim, para anistiar o Caixa 2. Era compromisso dele com a base, por um motivo simples. Ele disse, avancem lá que a gente está junto. Quando ele sentiu as ruas, quando ele sentiu o peso das ruas, como uma das marcas deste governo é tergiversar para lá e para cá, é um governo frouxo, não é um governo firme, com a pressão das ruas, ele marcou aquela entrevista patética, dizendo que não tinha nada a ver com aquilo. Que não sancionaria. Ora, aquilo dali... Quase passou no dia do acidente. Mas claro que quase passou. E não ia passar se os líderes, se os operadores políticos dele não tivessem conversado com ele. Seria muita irresponsabilidade, Tereza e Leonardo, da base do governo, aprovar uma anistia a Caixa 2 se não tivesse articulado com o Poder Executivo. Mas o governo, você está dizendo aí, o governo acabou, só falta fixar a data. Bom, quando o governo acaba, o país paga caro, né? Isso se chama a anomalia, ou a anomia social. O governo não governa, mas acabou. E como é que saímos? Né? Você tem aí uma parte da oposição pedindo diretas, tem o problema de que se isso acontecer, o desfecho acontecer no ano que vem, a eleição é indireta, como saímos? Tereza, deixa eu te falar. Meus companheiros da oposição, do PT e alguns do PCdoB, eles não concordam, por exemplo, com isso que eu vou dizer aqui agora, com essa tese que eu vou levantar se houver reunião do Congresso hoje. Eu acho assim, a presidente Dilma foi arrancada do poder por um problema econômico do país. Até porque se a economia estivesse bombando, eles não iam arrancar a presidente. Ela não cometeu nem 1 milhão de candidatos. Eu tenho alguns critérios, tem que ser ficha limpa, logo, e tem que ser um cara que pacifique o país. Mas as pessoas não vão olhar só para o critério do candidato, vão olhar para o critério do eleitor. Vão olhar lá 513 deputados, dos quais vários estão acusados. Vão dizer, por que eles estão escolhendo e não eu, eleitor? Dependendo do cardápio de candidatos. Dependendo quais são as pessoas que se apresentarão para disputar essa eleição indireta. É claro que no momento que o Michel Temer cair, as ruas estão mais presentes. Se as ruas decidirem mesmo, ele vai cair. Aquele cara que bateu panela, onde está você? Você que bateu panela, você que apagou luz e desligou luz. Você disse que fez tudo isso, que queria tirar um governo corrupto para colocar um cara que ia mudar o país. Aí eu pergunto, parafraseando o Carlos Drummond de Andrade, e agora, José? E agora você? Você vai querer que esse cara continue aí? Eu sou oposição a esse governo, mas eu estou falando a verdade para você. Esse cara não tem condição. Nós somos a 7ª ou 8ª economia do mundo. Nós somos uma grande democracia. Você não pode passar a vergonha de ter à frente da presidente um cara que foi denunciado 43 vezes.
Isso é um absurdo. Qual que é o papel da rua nesse processo, na sua visão? O papel da A rua, mobilização popular. o papel da rua é esquecer, neste momento, qualquer discussão de esquerda ou de direita, qualquer discussão ideológica e pensar no país. Quer pensar no país? É que esse time, essa confraria do PMDB, não tem condição de passar mais 24 meses. O Brasil não aguenta. São 12 milhões de desempregados. Esses caras não têm mais credibilidade. Esse governo acabou. Esse governo é refém da chantagem. Você tem que compreender o seguinte: quanto mais fraco o poder executivo, maior a chantagem aqui no Congresso Nacional. Vai ser 24 meses de chantagem. Não dá, o país não aguenta isso. Mas ainda existe uma sustentação de alguns grupos econômicos, do setor financeiro, dos grupos de comunicação. Isso não pode ser o suficiente para ele atravessar a ponte? Deixa a pinguela, pinguela, como disse o Fernando Henrique Cardoso, ele não vai ter condição. O PSDB, na verdade, nem todos no PSDB estão embarcados nessa solução indireta, ou golpe dentro do golpe. Uma parte do PSDB acha que que ele tem que ir até 18 para eles ganharem, né? Beleza, o PSDB tem um problema. Na verdade, o PSDB é o PMDB da presidente Dilma. O PMDB trabalhou pesadamente contra a presidente Dilma. E o PSDB está trabalhando pesadamente contra Michel Temer. O problema é que se o Embaçaí entrar, ele vai entrar já para operar esse Mas golpe? aí é o faz de conta. Pronto, o Embaçaí está entrando lá, faz de conta que eu estou lhe apoiando. A tática do PSDB, eu sei qual é. É Temer sangrar até 18. O PSDB não está pensando no país. O PSDB está pensando na eleição. O problema é o seguinte: o Brasil está precisando, nesse momento, de estadistas. E a diferença do político para o estadista é que o estadista pensa nas próximas gerações e o estadista pensa nas próximas eleições. Aliás, o político pensa nas próximas eleições. O PSDB está fazendo política. Sabendo, vamos segurar esse cara aí agora. Esse cara desidrata. Só que tem um detalhe: estão esquecendo de combinar com o povo. Claro. Porque a última pesquisa mostra que o PSDB acabou. Aécio? Não é só Aécio. Eu lembro, Tereza e Leonardo, que quando acabou a eleição municipal agora, com a vitória do Dória lá, em São Paulo, todo mundo dizia: o futuro presidente do Brasil é o Alckmin, é o Geraldo Alckmin. Pesquisa, PSDB não construiu uma alternativa. O próximo presidente da República, goste ou não, será o presidente Lula. Não vão pegar o presidente. Aquele apartamento não é do presidente Lula. O sítio não é do presidente Lula. O presidente Lula não tem conta no exterior. O presidente Lula é o homem mais investigado da história do Brasil. Em 500 anos do Brasil, nunca se investigou tanto o cidadão. Os caras estão fazendo tudo para tentar deixá-lo inelegível. E não vão conseguir. Se não vão conseguir. A não ser que façam uma operação jurídica que aí atropela a democracia. Mas não vão. Porque para você condenar, você tem que ter o link, você tem que ter a esfinge. Não vão condenar. Agora, existe sim, por parte do judiciário, por parte de algum setor do Ministério Público, uma operação